Muito bem. 159 dias de propósito, queridos, e aqui estamos nós para mais um tempo de devocional. Deixa eu só te contar uma novidade, antes de qualquer coisa. Hoje estamos começando o 19º livro da Bíblia já. Que livro nós estamos? Livro de Salmos, isso, muito bem. Hoje nós vamos começar o livro de Salmos, então olha só. Seja melhor do que a sua melhor desculpa, tá bom? Vamos fazer o nosso devocional. Na verdade, olha, isso que nós estamos fazendo eu até considero mais do que um devocional, né? Porque nós realmente separamos bons capítulos, né? Da Bíblia de acordo com o nosso cronograma, para que a gente aprenda e cresça mais em Deus. Queridos, não tem como a nossa vida ser transformada se não for com a renovação do nosso entendimento. E nós precisamos deixar essa palavra, que é a palavra de Deus, ela está aqui, ó. Hoje eu estou com duas, eu não sei se você consegue visualizar, estou com uma aqui e outra aqui, já eu te explico a razão, mas não tem como nossa vida ser transformada se não for pela renovação da nossa mente através da revelação da palavra de Deus. Você entende? Nós precisamos dessa palavra, querido. Essa palavra, ela é poder de Deus em manifestação nessa terra. A palavra de Deus, ela é o próprio poder de Deus em manifestação nessa terra. Então, eu e você precisamos conhecer mais a Deus, amém? E com toda certeza, tudo que nós estamos fazendo é encorajando você aqui todos os dias para que você tenha esse tempo de qualidade com Deus. Nós precisamos desse tempo, amém? Então priorize, olha, em média nós estamos aí fazendo devocionais, já tivemos mais longos, mas em média 15 a 20 minutos aí no máximo, e nesse tempo a gente sempre conversa um pouco, ora, falamos um pouco a respeito da palavra. Então, isso, claro, é uma palhinha daquilo que você pode fazer aí na sua casa e melhorar e ir mais a fundo, né, com Deus, tanto em oração quanto na leitura da palavra, mas sabe, não deixe de fazer. Então, meu intuito desde o início de janeiro eu encorajo você, você me encoraje, nós vamos juntos aí até o dia 31 de dezembro, fazendo algo que eu tenho certeza. Eu não vou dizer que eu tenho certeza, mas eu acho que você ainda não fez até hoje, que é o que? Ler a Bíblia completa, mas só ler também, queridos, não vai mudar. É por isso que a gente precisa ler e ter um entendimento daquilo que Deus está falando conosco, né? Assimilar tudo aquilo que Deus está falando conosco todos os dias. Para quê? Para que assim nós possamos experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas. Você entende? Deus tem um plano perfeito para nós. Você já sabe qual é o plano perfeito de Deus para você. Você já conhece a vontade, o chamado, o propósito de Deus para a sua vida. Se você ainda não sabe, pois eu queria te dizer, nas Escrituras, na palavra de Deus, você vai encontrar. Então, olha, vamos orar para que o Senhor abra o nosso entendimento, para que o Senhor gere em nós mais amor pela sua palavra, porque, queridos, essa palavra, quando nós a conhecemos, quando nós a recebemos, e mais do que receber, quando nós colocamos ela em prática, na nossa fala, nas nossas ações, a nossa vida é totalmente transformada. Você está entendendo? Nós vamos desfrutar literalmente do que está em Romanos 12:2, da boa, agradável e perfeita vontade de Deus para as nossas vidas, tá bom? Então vamos lá, eu encorajo você. Como eu disse para você, 159 dias de propósito. Hoje vamos começar o livro de Salmos. Ótima oportunidade para você vir comigo nessa jornada a partir do livro de Salmos agora. E vamos aí até Apocalipse. A minha maior empolgação, sem dúvida, é quando nós chegarmos no Novo Testamento. Você saber tudo a respeito, tudo o que as Escrituras dizem, né? A respeito de Jesus, do novo nascimento, o jejum. Olha, queridos, o poder ainda mais enfatizado de oração, os dons. Você já pensou quanta coisa nós podemos crescer esse ano? Já pensou você, mulher Andressa, você que está aí comigo, quantas coisas nós temos orientação acerca da mulher, ainda vamos chegar, né, em Provérbios da mulher sábia que edifica o seu lar. Ixi, tanta coisa. E do homem? O homem sendo cabeça, o homem sendo aquele sacerdote, sabe, queridos, assim. Claro que sacerdote ele é mencionado no Antigo Testamento, mas ele vai se arrastar no sentido realmente de se posicionar, né, como sacerdote, o líder do seu
Gente, muita coisa boa ainda para acontecer aqui de revelação e conhecimento para nós, para ser agregado. Nós precisamos disso, queridos. Nós estamos sofrendo danos, né? Prejuízos por falta de conhecimento. Então vamos receber esse conhecimento. Olha eu aqui, olha o Senhor trazendo para nós essa revelação. Vamos receber, ser mais receptivos a palavras, buscar ao Senhor enquanto nós podemos achar. Precisamos pedir ao Senhor que gere em nós esse amor pela sua palavra, esse amor por Ele. Senhor, aumenta o meu amor por Ti, né? Porque afinal de contas essa é a Tua palavra. O Senhor disse que eu tenho que Te amar acima de tudo, amar o Senhor acima de todas as coisas. Não é assim que o Senhor diz? Então esse amor, queridos, nós precisamos ter dentro de nós. Se você ainda não tem, que você possa orar pedindo ao Senhor. Amém? Inclusive pode ser um dos nossos pedidos nesse momento de oração. Amém? Vamos fazer isso? Vamos pedir ao Senhor que Ele aumente em nós o amor dentro de nós por Ele, sabe? Pela sua palavra, pelos nossos irmãos, porque, queridos, nós só entenderemos o perfeito amor quando nós conhecermos a Deus de verdade. Assim nós vamos saber amar o próximo, assim nós vamos saber amar melhor os nossos filhos, o nosso cônjuge, né? Enfim, você tá entendendo? Nós precisamos melhorar. E nós só vamos melhorar se nós realmente tivermos uma revelação de quem o Senhor é. E olha que oportunidade maravilhosa. Tá aqui, ó. Uma oportunidade maravilhosa. Você conhecendo mais a Deus, lendo a sua palavra e pedindo a Ele, claro, né? Revelação da sua palavra. Porque Ele dá. Já falei para você que Ele dá, né? Ele fez isso comigo, Ele tá fazendo isso comigo, Ele vai fazer isso com você com toda certeza. Amém? Então vamos lá, vamos orar então para nós irmos para o nosso devocional de hoje. Vamos lá. Pai, nós te agradecemos por mais um dia, exaltamos o seu nome, engrandecemos o seu nome, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é bom em todo o tempo. Muito obrigada por todos os livramentos, obrigada porque até aqui a tua forte mão tem nos sustentado, tem nos alcançado. Obrigada, Senhor, porque sabemos que há uma graça disponível para nós, Pai, e essa graça nos alcança, não porque somos merecedores, Pai, mas porque o Senhor enviou Jesus para nos salvar, nos libertar, para nos dar uma nova vida, Pai. Nós somos gratos por essa nova vida. Muito obrigada, Senhor. Oramos, Pai, te pedimos. Abre o nosso entendimento, Senhor, para que possamos receber tudo aquilo que o Senhor tem para nos entregar através da Tua palavra. Eu te peço, alcança a vida desse homem e dessa mulher, Senhor. Alcança para que haja transformação, Pai, de mente, renovo na mente. Para que, Pai, quando a Tua palavra chegar, haja, Senhor, realmente uma revelação, uma clareza, Pai. Para que não somente eles absorvam e aprendam, como também pratiquem essa palavra. Nós precisamos praticar, Senhor, a Tua palavra, aprender mais com o Teu Santo Espírito e praticar essa palavra, Senhor. Nos ajuda, Senhor, nos ajuda a Te amar mais, nos ajuda a Te amar mais, cada dia mais, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai, nós te pedimos isso. Nos ajude a melhorar. É o que nós pedimos a Ti. E já te agradecemos pelo seu mover, pelo seu agir, pelo seu cuidado, pela sua proteção, não só com as nossas vidas, como também com cada um dos nossos, Pai, dos nossos familiares, parentes, amigos, Pai. Muito obrigada. Senhor, eu quero te apresentar também em oração agora a vida de todas as pessoas, Pai, que estão à nossa volta, que, sabe, Pai, compartilharam conosco, que testaram positivo para a Covid. Pai, que cada um deles possam ser assistidos pelo Senhor. Eu te apresento a vida da Letícia, Pai. Eu te apresento a vida da Sara, Senhor. Eu te apresento, Deus, a vida da mãe do meu pastor, Senhor. Eu te apresento, Pai, a vida de cada um dos meus parentes, Pai, dos meus tios, Pai, de cada um, Pai. Te apresento a vida de cada um deles para que eles sejam assistidos pelo Senhor em tudo. E declaramos, Pai, curados e sarados. Cada uma dessas pessoas que os meus irmãos apresentam agora, Senhor, sendo curados e sarados na autoridade que há no nome de Jesus. Nós ministramos a cura. Nós ministramos a cura porque cremos que o nome de Jesus é sobre todo o nome, Pai. Por isso nós oramos. E porque cremos, nós já te agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Pai. Obrigada por tudo que estás fazendo. Oramos em nome de Jesus e te agradecemos. Amém? Então, glória a Deus por isso. Deixa eu só beber um pouquinho de água aqui. Deixa eu te contar como é que vai ser nossa estratégia para o livro de Salmos. Olha só.
Eu separei aqui duas versões da Bíblia, porque na versão viva, que é a que nós mais estamos usando aí desde o comecinho do ano, ela é uma versão mais simplificada no linguajar, muito boa, né? Se você está acompanhando, ou se você ainda não teve oportunidade, eu super te indico. É de fácil interpretação e vai te dar, assim, motivação para você continuar lendo. Por quê? Porque existem algumas traduções que é um pouco mais difícil realmente o linguajar, as palavras, né? Então, eu indico mesmo para você. Mas, eu vou realmente utilizar uma outra versão aqui. Essa, inclusive, que eu estou usando é a Bíblia de Estudos Dake, né? É uma Bíblia muito, olha, dessa grossura, assim, ó, né? Que é uma Bíblia de estudo mesmo. Mas, enfim, não importa a versão que você tem, eu só estou sugerindo para você, tá bom? Porque facilitará para você, sem dúvida, na hora da leitura. Então, como é que nós vamos fazer o livro de Salmos? Hoje, de acordo com o nosso cronograma, capítulos 1, 2, 3, na verdade é enumerado aqui, né? Então é Salmos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Nós vamos parar hoje em Salmo 7, tá bom? E eu quero mencionar para você que existirão salmos que quem escreveu foi Davi, existirão salmos que quem escreveu foi Salomão, existirão salmos aqui, nós iremos perceber, né? Eu até fiz menção aqui, deixei separado, ó. Existirão salmos que, tem um salmo aqui que foi Moisés que fez, outro Asaf, enfim, Emã, Etan, Salmo 119, você vai ver que ele é bem extenso quando nós chegarmos lá. Por que eu estou te contando isso? Nós vamos precisar fazer a leitura dos salmos, porque ele não vai dar para eu fazer um resumão para você, como eu vinha fazendo dos demais livros. Quando a gente chegar, ó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Salmos e Provérbios estão mais certos. Eclesiastes nós vamos ver como é que vai ser depois, tá bom? Mas agora são livros que nós precisamos realmente ir na íntegra, né? Porque cada versículo ele tem normalmente um contexto específico. Então nós precisaremos ler, tá bom? Então eu vou contar com a sua ajuda, com a sua paciência. E claro, agora em Salmos você já pode pegar a sua Bíblia, enquanto nós vamos lendo, enquanto nós vamos aqui fazendo o devocional, você já vai acompanhando e vai fazendo leitura. E assim, claro, se você achar melhor, você já finaliza o seu devocional do dia. Combinado? Então vamos lá, olha só. Salmos 1, eu queria dizer para você, não menciona por quem foi escrito, né? Então, só te adiantando, porque quando for fazer menção de quem escreveu, eu vou te falar. Salmos 1 não menciona, tá bom? A palavra do Senhor vai nos dizer o seguinte, que esses salmos são as 5 condições para um homem ser bem-aventurado, para um homem ser feliz. Eu vou te contar como é que diz o texto. Diz assim, ó, capítulo 1, versículo 1. Salmos 1, versículo 1. Como é feliz o homem que não vai atrás da opinião de pessoas más, que não segue o exemplo dos pecadores, nem participa de rodinhas dos que zombam de Deus. Pelo contrário, ele faz da lei do Senhor a fonte da sua alegria. De dia e de noite ele medita nessa lei e fica imaginando como pode obedecer ao Senhor mais de perto. Olha só, então versículos 1 e 2 está dizendo como o homem é feliz. Do versículo 3 em diante, aqui nos estudos já diz o seguinte, são bênçãos que o justo tem. Então olha só, quais são as 4 bênçãos que são mencionadas no versículo 3? Diz assim, ele será como uma árvore plantada junto à margem de um rio, nunca deixa de dar fruto na estação própria, as suas folhas nunca murcham e ele tem sucesso em tudo o que faz ou em todas as suas atividades. E continua dizendo o seguinte, agora é diferente a vida do ímpio e do justo. Veja bem, versículo 4, os homens maus, eles vivem sem direção e sem segurança. Eles são como a palha que é levada pelo vento. Por isso, no dia do julgamento preparado por Deus, eles serão condenados. Os maus não terão lugar entre os que obedecem a Deus. Como é que finaliza o Salmos 1? O Senhor conhece e aprova a vida dos que obedecem às suas leis, mas a vida dos maus acaba em desgraça e destruição. Terminamos 1, vamos para o 2? O 2 já menciona o seguinte, vamos lá. Vou te contar tudo. Olha que poderoso. Por isso, queridos, que eu encorajei você a vir comigo nessa jornada de leitura total. Salmos aqui no 2
Você crê que já vai estar fazendo menção acerca de Jesus? O Salmos 2, inclusive, tem algumas traduções da Bíblia que vai dizer que é o Salmo messiânico. Já está fazendo menção para o nosso Salvador, que logo está por vir, né, queridos? Olha só. Então, aqui no Salmo 2, a palavra vai nos dizer isso. Também não menciona aqui por quem foi escrito, mas menciona que é o Salmo messiânico que diz o seguinte, escute. Os homens rejeitaram o Messias. Olha só. Quanto tempo antes foi escrito e já realmente, como a palavra do Senhor nos diz, queridos, que o Antigo Testamento, ele é uma sombra, ou seja, da luz que está por vir no Novo Testamento. Então aqui já estava fazendo menção do que estava por acontecer. E olha como é que diz assim, ó. Porque as nações se reúnem e planejam revoltas, porque os povos fazem planos tolos tramando em vão. Os reis das nações se reuniram e os governantes traçam planos para, unidos, derrotarem o Senhor e o seu ungido, ou seja, e o Messias. Sabe como é que eles estão tramando? Eles estão dizendo assim, vamos quebrar as suas correntes e acabar com essa escravidão. Do seu trono no céu o Senhor ri e faz pouco caso dos tolos planos dos homens. O Senhor anuncia... versículo 5 diz assim, só para você entender, nós paramos aqui no versículo 4. Do versículo 4 em diante, já quando a gente mencionou aqui dizendo que o Senhor ri deles do seu trono, aqui já é falando sobre a tribulação e o milênio, tá bom? Fica comigo, você vai entender tudo até Apocalipse, eu tô crendo, tá? Que eu tô só fazendo menção para você, porque está dividido por temas os salmos, e eu acho super importante compartilhar com você isso, tá? Então, olha só. Aí continua dizendo o seguinte, versículo 5. Quando chegar a hora certa em sua ira, ele vai falar. Os homens ficarão desorientados e aterrorizados com o furor de Deus. E em versículo 6 diz assim, o Senhor anuncia, eu mesmo escolhi o meu rei, coloquei o seu trono em Sião, no meu santo monte. Do versículo 7 já vai dizer, por exemplo, do nascimento e do ministério do Messias. Olha como é que continua dizendo. E o rei diz, vou anunciar ao mundo os planos eternos do Senhor, porque ele me disse, você é meu filho, hoje o gerei. Hoje dou a você toda a sua glória. Pede-me e eu te darei as nações por herança e os fins da terra por tua possessão. Que isso, hein? Por tua propriedade. Versículo 9 diz o seguinte, que o reino de Jesus, o reino do Messias, é milenar. Então olha só como é que continua. Continua dizendo o seguinte, governe as nações com justiça e firmeza, com vara de ferro. Esmague os povos rebeldes como se fossem vasos de barro. Vocês, reis da terra, sejam sensatos, líderes do mundo, aceitem as palavras de Deus enquanto há tempo. Como é que termina o Salmos 2? Sirvam ao Senhor com temor, respeitem a Deus e façam dele a sua fonte de alegria. Ajoelhem-se diante do Filho e beijem os seus pés, antes que chegue o dia da ira do Senhor e vocês sejam todos destruídos. Cuidado! Isso vai acontecer muito mais depressa do que vocês pensam. Porém, as pessoas que confiam nele serão felizes, muito felizes. Vamos pro 3, vamos lá. No 3, deixa eu te contar qual é o Salmo 3. O Salmo 3 já foi escrito por Davi. E o Salmo 3, ele escreveu quando ele estava fugindo de Absalão. Nós falamos sobre isso nos nossos devocionais aí anteriores, por conta, queridos, de uma perseguição que Absalão estava fazendo a Davi. Você lembra disso? Então tá aqui o salmo que ele fez, Salmo 3, eu vou mencionar para você aqui agora, tá bom? Então Salmo 3 já vai nos dizer isso. Primeiro, Davi começa se queixando a Deus. Então começa o seguinte, começa assim, ó Senhor, como cresceu o número dos meus inimigos. Há muita gente contra mim, querendo me destruir. Tantos estão dizendo que Deus não está interessado em me salvar. Aí no versículo 3, já Davi demonstra a confiança que ele está no Senhor. Ele diz o seguinte, mas o Senhor é o escudo que me protege, a minha glória. O Senhor me faz andar de cabeça erguida. Versículo 4, clamei
em voz alta ao Senhor, e ele me respondeu do seu santo lugar. Por isso, posso me deitar tranquilo e dormir em paz. Quando acordo, me sinto seguro, porque o Senhor cuida de mim. Versículo 6. Agora mesmo, cercado de todos os lados por milhares de inimigos, não tenho medo. Então, termina aqui o capítulo, o Salmo 3, no versículo 7, dizendo o seguinte, Davi fazendo essa oração, né, em um momento de dificuldade, ele diz assim, levanta-te, ó Senhor, salva-me, meu Deus, fira os queixos dos meus inimigos e quebra os seus dentes. A salvação e a vitória pertencem ao Senhor, e ele abençoa o seu povo, amém? Capítulo 4, como é que continua? Davi está também aqui. Esse é um salmo de Davi. Só que o Salmo 4 diz aqui que era uma segunda oração de Davi na angústia. Então aqui Davi faz 3 pedidos. Ele diz o seguinte: ó meu Deus, aos meus olhos fui considerado... ó meu Deus, aos seus olhos fui considerado justo. Por isso escute e responda o meu pedido de ajuda. Dê-me alívio na minha angústia. Tenha misericórdia de mim e escuta a minha oração. Então, no 2, ele já está fazendo 2 grandes perguntas a Deus. Ele diz o seguinte: e vocês, meus inimigos, até quando vão desonrar aquele em quem me glorio? Até quando vão correr atrás de ilusões? Até quando vão se deixar enganar pelas mentiras? Versículo 3... já diz sobre os segredos para se ter paz. Davi falando aqui, ó, segredos para se ter paz. Prestem atenção a esse fato. Ele está dizendo, o Senhor separa o homem obediente para viver ao seu lado. É por isso que ele me ouve quando oro e peço ajuda. Davi falando aqui com o povo. Olha só, Davi falando aqui nesse salmo. Ele disse mais, quando vocês ficarem irados, não pequem contra o Senhor. Quando forem se deitar, ouçam suas consciências e aquietem-se. Ponham sua confiança no Senhor e limpem seus corações para oferecer sacrifícios agradáveis a Deus. Muita gente anda dizendo, quem nos fará desfrutar o bem? Ó Senhor, faça a luz do teu rosto brilhar sobre nós. O Senhor encheu meu coração de alegria, alegria que é muito maior que aqueles que multiplicam o seu trigo e o seu vinho. Quando vou dormir, assim finaliza. Olha como é que ele finaliza aqui. Quando vou dormir, meu coração está em perfeita paz e tenho um sono tranquilo, porque o Senhor me dá a mais perfeita segurança. Que lindo, né, queridos? Vamos continuar. Capítulo 5, quem é que está aqui no capítulo 5? Continua com Davi. Essa oração, queridos, aqui, a palavra vai nos dizer que foi uma oração que ele fez a Jeová, a Deus. Então ele fez o seguinte no Salmos de número 5, quero só falar capítulo. Diz assim, Senhor, ouça as minhas palavras, escute a oração que eu faço em silêncio gemendo. Atende a voz do meu clamor, meu rei, Deus meu, rei meu. Ouça o meu pedido de socorro, porque bem cedinho eu clamo ao Senhor. De manhã eu faço a minha oração e fico esperando a sua resposta. O Senhor não é um Deus que tem prazer na injustiça. O Senhor não tolera o mal, por menor que seja. Por isso, quem pensa muito de si mesmo não terá lugar na tua presença. O Senhor odeia todos os que praticam a maldade. O Senhor destrói os mentirosos. Sim, o Senhor detesta os assassinos e enganadores. Quanto a mim, ó Deus, por causa do seu imenso amor, poderei entrar na sua casa. Olha só como é que está aqui o capítulo 5. Deixa eu só falar para você que é a partir do versículo 7. No versículo 7, aqui já está falando acerca do caráter de Davi. Olha como é que ele diz, como é que eu falei aqui para você. Olha só, quanto a mim, ó Senhor, por causa do teu imenso amor, poderei entrar na tua casa com muita reverência em meu coração. Me ajoelharei para adorá-lo no seu santo templo. Olha o caráter de Davi, qual era. Olha só a devoção, né, o amor que ele tinha realmente pelo Senhor aqui. Então, olha, no versículo 9 já vai nos dizer o caráter já acerca dos inimigos de Deus. Então, falamos agora sobre o caráter de Davi. Do versículo 9 em diante, vai falar acerca do caráter dos inimigos de Deus. E diz assim a palavra. Davi está falando aqui. Meus inimigos são incapazes de falar a verdade.
Em suas mentes só há lugar para a maldade. Quando falam, é possível sentir o mau cheiro da morte. Fazem elogios mentirosos para conseguir realizar os seus planos maus. Ó Deus, condene essa gente. Apanhe os meus inimigos em suas próprias armadilhas. Expulse-os da sua presença por causa dos seus pecados, porque eles se revoltaram contra o Senhor. Por outro lado, dê eterna alegria a todos os que confiam no Senhor, que eles sempre cantem de alegria, porque o Senhor mesmo lhes dá proteção e segurança. Dê a sua alegria às pessoas que amam o seu nome. E para finalizar o último versículo 12, pois o Senhor abençoa o homem justo, e a sua bondade o cerca como um escudo. Amém, queridos? Olha, já vamos finalizar. Só falta o 6 e o 7. E eu quero dizer para você que tem muita coisa ainda acontecendo aqui. Segura aí. Vamos lá. Capítulo 6. Deixa eu abrir aqui para você. Capítulo 6, uma outra oração em tempo de angústia que Davi fez. Então, olha só. No capítulo 6, no Salmo 6, vamos lá, daqui a pouco a gente pega o ritmo, né? No Salmo 6, Davi começa mais uma vez fazendo uma oração. Então diz aqui a palavra assim: Senhor, não me castigue. Diz exatamente isso, olha, até o versículo 7. Não me castigue quando eu estiver muito irado. Não me discipline quando o furor da tua ira estiver muito forte. Mostre a sua misericórdia, Senhor, porque eu estou me sentindo muito fraco. Ó Senhor, cure o meu corpo, porque meus ossos estão em agonia. A minha alma está também muito fraca. A minha mente está agitada e confusa. Até quando, Senhor? Até quando? Ele está dizendo. Venha, Senhor, e salva a minha vida. Salva-me pelo seu grande amor. Se eu morrer, como vou lembrar da sua existência? Entre os mortos, quem o louvará? E finaliza aqui no versículo 6 e 7. O meu corpo está perdendo as forças de tanto gemer. À noite, inundo a minha cama de tanto chorar. Eu molho o meu leito de lágrimas. Os meus olhos já estão fracos. Choro por causa da tristeza provocada pelos muitos inimigos. Então, queridos, no versículo 8 já é uma resposta dessa oração. Escute. Saiam de perto de mim, todos vocês que vivem desobedecendo a Deus. Saiam de perto de mim, porque o Senhor já ouviu o meu choro, ele está dizendo. E continua para finalizar assim: o Senhor ouviu todas as minhas súplicas. O Senhor respondeu às minhas orações. Todos os meus inimigos vão fugir de mim de repente, cheios de vergonha e de medo. Ele já teve a oração dele respondida, já finalizou assim. E no 7, para finalizar o nosso devocional de hoje, vou te contar. O 7, Salmo 7, é também uma oração de Davi, né? Mais uma vez ele fazendo essa oração ao Senhor. Então começa assim: Senhor meu Deus, o Senhor é a minha proteção. Salva-me de todos os meus inimigos, esses inimigos que me perseguem. Versículo 3, Senhor, meu Deus, eu sou inocente. Ele está dizendo para o Senhor: se fiz isto e se há culpa nas minhas mãos, se paguei com o mal, quem vivia em paz comigo, se explorei sem motivo o meu inimigo, então que ele me persiga até me alcançar. E no chão me pisoteie. Acabe com a minha vida, lançando a minha honra, no pó. Versículo 6, queridos, continua assim: Ó Senhor, levante-se na sua ira, mostre o seu grande poder aos meus adversários furiosos. Acorde, meu Deus, e ponha em ação a tua justiça. Os povos do mundo se reúnem à sua volta. Ó Senhor, suba ao seu trono e julgue as nações. Senhor, julgue-me conforme a minha justiça, conforme a minha honestidade. Tu és um Deus justo, que sonda as mentes e os corações. Define a maldade dos perversos, dê segurança aos que lhe obedecem. Versículo 10, Deus, tu és o meu escudo. Tu és o meu escudo. O Senhor me protege, Ele salva as pessoas que têm um coração puro e sincero diante dEle. Olha que poderoso isso que Davi falou. Aí olha só, no versículo 11, ele já está dizendo acerca de como Deus age com os ímpios. Então diz o seguinte a partir do versículo 11. Deus é um justo juiz. Ele manifesta o seu furor todos os dias. Então se o pecador não se arrepende, Deus afia a sua espada, arma o seu arco como uma flecha e o aponta. Já estão preparadas as suas armas mortais e já estão prontas as suas flechas. Olha o que o Senhor está dizendo. E disse mais:
O pecador que desenvolve um plano mau toma o máximo de cuidado para preparar todos os detalhes e faz nascer a traição e a mentira. Querido, só para que você entenda, tá bom? Já para finalizar o nosso devocional de hoje. Aqui, Davi nessa parte então está mostrando qual é a recompensa dos ímpios. Então, olha só, no versículo 15, aquele que cava um buraco e o faz fundo, ele mesmo vai cair nessa armadilha. A desgraça que ele planejou para os outros acabará se voltando contra ele. Ele mesmo acaba sofrendo a violência que desejava cometer contra outra pessoa. Mas no versículo 17, queridos, ele diz: então eu louvarei ao Senhor. Então no 17 ele já está aqui louvando a Deus, que é o último versículo, e ele diz o seguinte: eu darei graças ao Senhor por sua justiça, porque a sua justiça é perfeita. Davi está dizendo: e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Hoje foi um pouco extenso, porque eu vou dizer para vocês, Salmos, nós vamos precisar fazer a leitura deles inteiro, mas olha, tá vendo que eu vou direcionar você, trazendo uma revelação acerca de que parte está dizendo, mencionando o quê? Para quando você for fazer a leitura, você entender por que todos esses versículos estão sendo citados e fazer um pouco mais de sentido para você. Quando for Davi, quando for Salomão, quando for Asaf, né? Quando for Moisés, porque nós vimos aqui que também Moisés tem um salmo, amém? Tem isso e tem muito mais para nós aprendermos e recebermos de Deus nesse ano de 2021, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, mas claro, encorajo você a ficar comigo nessa jornada até o dia 31 e amanhã nós daremos continuidade ao nosso devocional a partir do Salmos 8, tá bom? Que Deus abençoe a sua vida, seja muito abençoado na prática dessa palavra. Vai fazer toda a diferença, pode acreditar, tá bom? Um grande abraço para você. Tchau, tchau.